A estrutura da língua, como você fala muito bem, né? A importância de ser preciso no que diz. Por mais que, para bom entendedor, meia palavra basta, é muito importante você ter o domínio da estrutura da nossa língua, exatamente para não ficar perdido. Cada uma dessas situações em que você veste uma máscara diferente para se comunicar com alguém, você vai precisar da linguagem verbal para isso. E aí, essa linguagem verbal é adequada de acordo com o contexto. O melhor jeito de você entrar no mundo e lidar com a timidez é estando antes você sozinho preparado. Não é? A gente se esquece do milagre cotidiano que é comunicação verbal. Se você consegue pensar, escrever e falar, você é absolutamente fatal. Oi, Duda, tudo jóia? E aí, tudo jóia? E com você? Tudo bem, obrigada demais pelo convite. Fiquei super feliz de poder falar sobre isso. Importantíssimo. Que isso, eu que agradeço. Uma honra estar conversando contigo. Eu Toda já fiquei minha. muitas horas te escutando, principalmente nos meus voos na ponte aérea Rio-São Paulo. Ficava escutando suas Olha, aulas no que YouTube honra! Gente, que e coisa aprendi boa, muito. Duda! Que ótimo saber disso. E você também já convidou a minha mãe lá para o seu programa. Vocês conversaram Sim. bastante. Aliás, as portas estão abertas para quando você quiser ir também, como eu te disse, né? Oh, Falar sobre esse assunto, inclusive, lá, eu tenho certeza de que vai ajudar muita gente, sem dúvida nenhuma. pois é, eu estou numa jornada pessoal assim que eu demorei anos para entender o que eu posso ser útil, o que eu posso. Porque eu trabalho como ator há 20 anos, desde 2003, vai completar 20 anos em janeiro. E eu fiquei muitos anos assim, meio que sem saber o que eu podia ajudar. E também eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de passar conhecimento adiante. E também, assim como eu gosto de cozinhar, mas eu não me considero um chefe, eu também não falo, eu sei cozinhar, eu falo, eu preparo a minha comida. Aham. E aí chegou um certo ponto que eu falei, nossa, eu já posso sim passar muito conhecimento nessa coisa de vencer a timidez, de mostrar o que eu aprendi com grandes professores que eu tive, nessa coisa de dominar as ferramentas da linguagem, da comunicação verbal e da não verbal. E aí uma Perfeito. coisa que chegou recentemente, eu fiz uma ponte óbvia, mas que eu demorei porque eu estava ocupado com outros aspectos, assim, é que a estrutura da língua, como você fala muito bem, né, a importância de ser preciso no que diz. Por mais que, para bom entendedor, meia palavra basta, às vezes, ou quase sempre, é muito importante você ter o domínio da estrutura da nossa língua, exatamente para não ficar perdido. Uma coisa que você fala muito interessante, que é quando você não conhece o português, é como se você estivesse tateando um quarto escuro, aí você sabe, aqui tem uma cadeira, aí você dá uma canelada numa quina, numa cama, ou bate com o Exato. dedinho, ninguém. Aí você sabe, aqui eu não posso passar mais. Mas a partir do momento que você conhece a língua, que você domina ela minimamente, é como se É, você acendesse a luz e é visse as exatamente texturas, isso. profundidades. Então, eu acho que tem muito a ver, assim, essa minha pesquisa com a sua. Muito Pois obrigado por é. aceitar o Eu que convite. agradeço, inclusive, Duda, quando eu descobri, porque já tem uns meses já, eu descobri o seu perfil sobre a timidez, o Viva Bem com a Timidez, né? Uhum. Falei, gente, mas será que o Duda é tímido? Falei, não, não, porque não parece, sabe? Eu falei, primeiro, ele é ator, na minha cabeça era uma coisa. Papai, papai! Ela tá vendo o filme do Beethoven ainda? Tava. Agora começou a ter raio aqui, aí a cachorrinha Ah, tá ficou com morrendo de medo. medo. Oh, Aí meu ela tá Deus do tentando céu. pegar a Coquinho. A Coquinho tem 1,5 kg. Tá Então tudo para pesada ela é pra muito ela. perigoso. Mas E pra Zoe cachorro é normalmente tem pesado. medo de raio. É, até a gente tem medo de raia, né? Mas eu falei, gente, caramba, então ele superou muito bem a timidez, porque pra mim só o fato de ser ator já era algo assim que pra uma pessoa tímida seria, imagina, jamais, eu faria qualquer coisa menos ser ator. E aí você se tornou ator, ou seja, a prova de que o método funciona muito bem. Então, realmente, me parece que se for para você ser muito útil a várias pessoas em algum campo, não existe campo melhor que esse, porque você já provou que funciona, né? Pois é, mas tem muito ator tímido, sabia? É Como mesmo. deve ter muito advogado tímido, porque ator e advogado
são figuras parecidas, assim, né? Desde a época do Império Romano, do deus Baco e do... Agora eu esqueci da Grécia também, era tudo dentro do mesmo... da mesma estrutura, né? Eram os Aham, hipócritas, né? aham, Os exato. Eles faziam hipócritas, os teatro. atores, os advogados nesse teatro da vida e tal. E o que que te fez perceber que você era tímido? O que que te fez diagnosticar? Falar assim, ah, então é timidez isso aqui. Porque não é um negócio tão fácil assim, é? De você Na verdade, perceber eu e começava a autodeclarar. travar na época da faculdade. Eu morria de vergonha de apresentar meus projetos na frente da turma toda. A turma toda eram 15 pessoas, sabe assim? Aí Aham, você fala, estou começando aqui a fazer a transição, né, dessa vida acadêmica para a vida profissional de verdade. E se eu não consigo apresentar um projeto para colegas de turma, aqui, 15 pessoas, imagina quando eu estiver numa entrevista de emprego, quando eu estiver, né, sustentando uma tese na frente de clientes. Eu era estudante de publicidade e propaganda. E aí meio que a uhum, realidade se impôs, assim, sabe? A minha mão tremia, a minha voz falhava, e aí era óbvio, era latente essa aham. necessidade de buscar ajuda. E aí minha mãe falou, você tem que conhecer a Camila Amado, meu filho, ela é maluca que nem você vai adorar ela. Foi minha primeira professora de teatro, comecei a fazer aula particular, e era segredo, eu não contava para ninguém que eu fazia aula de teatro. Só a Aham, minha namorada, meus melhores amigos, meu pai e minha mãe, eram tipo 5 pessoas, sabe assim, sabiam que eu fazia aula de aham. teatro. O mínimo, a possibilidade de alguém saber já me deixava com muita vergonha, muito constrangido. Nervoso. Pois é, mas você nunca cogitou que fosse qualquer outra coisa? Antes de você decretar, não, realmente, eu sou uma pessoa tímida. Você nunca pensou, sei lá, eu sou uma pessoa fraca. Tô falando isso já pensando do ponto de vista da linguagem. Porque se Pois você é, se autodiagnosticasse como uma pessoa fraca, suponhamos, isso traria consequências para a sua vida muito diferentes. Se autodiagnosticar como uma pessoa tímida, ou se autodiagnosticar como uma pessoa, sei lá, introvertida. Sei lá, dependendo do rótulo que você colocasse aí, isso te daria caminhos diferentes de vida, né? Você foi total. percebendo, de fato, pelos sinais físicos que aconteciam ali? Como é que era? E pelo feedback das pessoas, assim, eu não era tímido em todas as situações, tem tipos de Ah, timidez, né? Então, nesse caso, seria timidez situacional. Dentro da teoria das máscaras do teatro, tem uma história de que você coloca uma máscara em cada situação social que você vai interagir. Então, quando eu estou com a minha filha, eu coloco a máscara do papai. Aí eu uhum. tenho um jeito de falar, um jeito de reagir. Aí quando eu vou, sei lá, enfrentar minha vida profissional, eu coloco uma máscara específica. E tem a ver também com essa coisa do Jung, né? Dessas coisas dos arquétipos. E é uma mistura Ah, das coisas. E aí realmente eu fui vendo que para desempenhar no mundo profissional, que é uma das grandes diferenças do mundo profissional do mundo amador, é que você tem que resolver os problemas independente se você está se sentindo bem, se você está confiante, se você está motivado. Né? Você tem uhum. que realmente resolver problemas. Você tem coisas Sim. objetivas que transcendem ali a sua vontade, ao seu bem-estar. Só que a timidez, ela é como se fosse um feitiço, né? Que você fica... Eu gosto de usar de exemplo, por exemplo, a Coquinha, a cachorrinha aqui de casa. Ela tem 1,5 kg, não tem capacidade mecânica de causar Aham. nenhum dano, a não Meu ser dano no estrago. adulto. Nenhum estrago. E a minha mãe morre de medo de cachorro. Aí quando a Coquinha sobe na perna dela, a sensação que ela tem é como se fosse um lobo. O lobo mal das historinhas, sabe? Do Aham. lobo mal, do Pedrinho Lobo. E aí ela fica com medo tão grande que ela não consegue manter a noção ali, o domínio, como você fala muito bem, né, na coisa que a gramática normativa ela é a sistematização dos fatos da língua. Então, nos Nossa, que fatos aluno da vida, você... exemplar, gente. Brilhante esse aluno. Uma pena não ter tido esse estalo antes. Você deve ouvir muito isso, porque na época da escola, até da própria faculdade, eu gostava da língua portuguesa, mas eu não dava tanto valor assim. Eu acho que eu aprendi muito mais Isso. por osmose, convivendo com a minha mãe, que sempre teve uma capacidade de linguagem muito boa. Recentemente eu aprendi uma expressão interessante que é o QI verbal. Eu não conhecia Também não conheço. O que é o essa QI estrutura. verbal? O QI verbal é a capacidade de articular as coisas, de ligar os pontos através da linguagem e da leitura de textos, de situações, Ah, que articular bacana. Para mim é respostas novidade isso. Vou até faladas. atrás. E aí, mas eu não tive muito esse estalo na época da faculdade.
E até a nossa geração, eu vou fazer 40 anos ano que vem. A minha geração ainda está contaminada com essa coisa de eu tenho que estudar até tal ponto, depois eu já vou começar a trabalhar. Essa mentalidade do lifelong learning que está bombando agora. É recente, né? Do marketing até a escolinha da minha filha, agora está bombando, agora está na moda. Isso. Mas eu ainda tenho essas limitações profundas que eu tenho que lutar, sabe? Para limpar, para reverter em relação a isso. E com o português, e principalmente vendo o seu conteúdo, foi uma forma muito, muito interessante de voltar a estudar sem perceber, sem acionar aquela defesa não, estudar é chato, estudar é chato. Nossa, mas que honra então, Duda, mas fica imensa. Como é que você descobriu meu canal? Que ele ainda é tão pequenininho. Caiu lá, né? Alguém sugeriu lá. Que coisa boa, mas fico feliz demais. Nossa, agora achei que valeu a pena. Coisa boa. Às vezes a gente produz lá, não sabe o que você falando. Cada vez mais, né? Você está crescendo e tá virando uma showwoman. A última aula que eu assisti sua era você com o microfone. Só faltou você voar no palco com cabos. Não, mas é porque nesse caso era a época do conteúdo de pré-lançamento do curso, né? Aí o negócio tem meio que caras de show mesmo, assim mesmo. Mas é isso mesmo, você tem toda a razão. O negócio vai ficando mais sofisticado. Mas você sabe que você falou um negócio agora que me deu um estalo aqui. Você falando da teoria das máscaras do teatro, que você veste uma máscara para cada tipo de circunstância, e eu fiquei aqui pensando que, é claro, em cada uma dessas situações em que você veste uma máscara diferente para se comunicar com alguém, você vai precisar da linguagem verbal para isso. E aí, essa linguagem verbal é adequada de acordo com o contexto. Sim. Então, por exemplo, se nós vamos à fazenda da minha avó, por exemplo, minha avó tem uma fazenda, lá tem um casal de caseiros maravilhosos. Não adianta eu chegar lá e falar de lifelong learning, de nada disso, assim, eu preciso adequar o assunto, eu preciso adequar a linguagem e eles também comigo. Não adianta eles virem me falar da realidade da colheita lá da assunto, que eu não vou entender nada. Assim. O negócio aí da colheita, o negócio tá brabo ali, né? Falam rápido. Falam rápido. Ainda mais aqui em Goiás. Aqui em Goiás não, que eu tô em São Paulo, agora que eu lembrei, tô em Ribeirão Preto. Mas lá em Goiás é assim mesmo, o pessoal fala muito rápido, sabe? Do interior, então, fala muito rápido. Então, esse tipo de adequação situacional, de qual assunto eu vou escolher, que é uma das bases do seu método, né? O assunto sobre o qual eu vou falar, que tipo de tom eu vou empregar na conversa. Então, por exemplo, aqui entre nós, o tom é muito amigável. Mas quando, como você acabou de falar, tá lá com o negocinho, quando já é uma coisa mais de vendas, já é um tom um pouco agressivo, mas não contra a pessoa. Agressivo no sentido de eu preciso ser assintosa aqui, porque eu preciso fazer essa pessoa me olhar. Quando é uma palestra, por exemplo, não adianta eu falar do jeito que eu estou falando aqui, a pessoa vai dormir. A pessoa espera que uma vez que eu esteja fazendo uma palestra, que eu fale de maneira mais emocionada ali, me mexa mais, gesticule mais em cima do palco, etc. e tal. E todas essas adequações, inclusive a adequação linguística, passam pelo domínio da linguagem. Então, assim, isso é uma coisa que quando as pessoas entendem, elas se libertam. Uma vez que a pessoa entenda a base da linguagem, entenda, tem intimidade, tem um amor mesmo, por que não dizer assim, pelas palavras, que ela comece a olhar para as palavras. E aqui a gente pode falar de várias estratégias para isso, sabe? Uma vez que ela comece a pegar amor pelas palavras, digamos assim, para ela deste barro construir o tipo de linguagem, escolher o tipo de linguagem que ela vai usar para construir aquela situação, fica muito mais fácil, porque ela já tem a base. Quando a pessoa tem um vocabulário um pouco mais, estou imaginando da perspectiva de um tímido agora, né? Eu sempre fui não tímida, então eu só posso me colocar no seu lugar, assim, num processo... Não, minha mãe fala, quando eu era criança, era tudo quanto é lugar, assim. Tipo, o contrário da tagarela, exatamente. Sempre fui representante de sala, assim, falou que era pra fazer alguma coisa, eu queria fazer, eu sempre... Levantava a mão, ó. Queria estar no meio do rolê, sabe? Queria estar arrumando ali. Você sabe o seu temperamento, Duda? Só parênteses? Para. Você quer saber como perder a timidez no ambiente de trabalho, para você ficar mais cara de pau, mais confiante no seu ambiente de trabalho, conseguir emplacar melhor as suas ideias? Se inscreve na série Timidez Sob Controle, que tá aqui no link na descrição, e vambora! Você sabe o seu temperamento, Duda? Só parênteses?
Eu acho que o meu temperamento, mas isso é um diagnóstico meu mesmo. É sempre Eu assim. sou fleumático. Ah, Eu me considero mais fleumático, assim. Mais Eu me fleumático, adapto a situações mais quentes ou mais frias, mas eu também demoro um pouco para... É difícil eu reagir já com muito... Se eu estou já fazendo uma coisa e alguém propõe uma mudança brusca de direção, eu sou do tipo que resiste um pouco, sabe? Mas ao mesmo tempo, depois que eu engreno, eu pego, aí eu vou que vou. Eu sou bem teimoso, assim, quando eu começo a falar uma coisa, por exemplo, a minha filha pode estar se esgoelando ali, e eu vou continuar falando contigo, mantendo o foco no assunto, sabe assim? Isso tem mais jeito de melancólico. Não sei também, Será? né? Nunca é só um, puxa um pouquinho pra lá, pra cá, não sei um blend, também. Né? É um blend. Não, você sabe que eu acho que eu sou a sanguínea mais raiz que tem? Sanguínea com ascendente, não existe isso no temperamento, né? Mas sanguínea e sanguínea. Toda vez que eu leio qualquer coisa dos outros temperamentos, eu falo, nossa, não. Aí eu olhei do sanguíneo e falo, meu Deus, é um diagnóstico, sabe? É impressionante. Tagarela, blá, 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 blá. Mas enfim, voltando, quando a pessoa detém, então, esse amor pelas palavras, ela consegue enfrentar essas situações de modo muito mais consciente, porque ela está muito mais armada. Então, ela não vai correr o risco, por exemplo, ela pode até correr o risco de ficar paralisada, como você falou, e não conseguir falar por um breque, digamos assim, mecânico. O corpo segurou. Então, quer dizer, é um tipo de dificuldade que ela precisa superar, mas nunca porque ela não tem uma palavra adequada. Porque quando ela tem um vocabulário mais vasto e um domínio da estrutura linguística, mesmo que ela não ache aquela palavra exatamente que ela está procurando, mas ela tem substitutas. Ela vai usando outras palavras que vão apontando para aquela que de fato seria a que ela quereria, mas que eventualmente ela pode ter esquecido, sabe? Que acontece. Então, assim, por isso que quando você começou falando, né, do seja preciso no que diz. Seja preciso no que diz, e eu digo mais, que isso é uma coisa maravilhosa, que me ocorreu quando a gente começou a falar sobre isso. Falei, gente, para que a pessoa consiga pensar a respeito da própria timidez, porque me corrija se eu estiver falando alguma bobeira, Duda, o melhor jeito de você entrar no mundo e lidar com a timidez é estando antes você sozinho preparado. Não é? Essa é a base da minha transformação e de como eu estruturei o método. E o que é libertador para o tímido é que ele já vai sofrer por antecipação, ele já vai ficar ansioso, ele já vai perder o sono, ficar fritando na cama pensando. Então, por que não usar toda essa energia como combustível para, na preparação, conseguir montar vários planos, colocar a estrutura, antecipar possíveis problemas, possíveis questionamentos, refinar as ferramentas da linguagem em todos os sentidos, principalmente com a língua, porque a língua é o que une tudo, né? A gente estava até brincando antes aqui, que é o software que roda toda essa parte da linguagem, né? Essa parte o sistema operacional, assim, sem a língua portuguesa, no caso da gente, hein, que mora no Brasil e que a maior parte da nossa demanda vai ser sempre através do português. Se você não tiver esse conhecimento, tudo vai dar erro, né? Todos os aplicativos, tudo vai dar bug. Exato. Né, uma outra coisa que eu queria te perguntar, o fato de você usar bastante, quanto mais língua normalmente você aprende, mais fácil você consegue aprender novas línguas e mais profundamente você conhece os idiomas, por comparação, por referência. Você acha que o uso de gírias e desses vocabulários mais informais, desses dialetos, assim, dessa linguagem tribal que a gente acaba também tendo? Eu com meus amigos do futebol, eu falo muito mais palavrão, eu falo errado. Pô, carioca, por definição, ele fala, tu vai? E aí, tu vai ou não? Né? Você acha que isso chega a prejudicar no sentido de... Ou prejudica ou funciona também como uma nova perspectiva, como se fosse mais uma língua, mais um dialeto? Na verdade, é mais uma adequação da mesma língua, que é aquilo que a gente estava falando. Quando você tem esse barro muito bem estofado, assim, tem esse estofo linguístico, você consegue usá-lo na circunstância que para você for mais adequada. Então, por exemplo, que você esteja com o seu time de futebol falando aquelas gírias de time de futebol é absolutamente adequado. Imagina se eu estivesse no time de futebol falando igual a gente está falando aqui.
Você ia sofrer bullying, sabe? Não, mas eu te pergunto, você acha que contamina? Pode ser uma coisa que atrapalha o desenvolvimento da língua? Não, Da eu busca da acho... sistematização dos fatos da língua? Isso pode ser uma pedra no caminho? Eu acho pode que... atrofiar? Como se tem essa coisa, né, de você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí você começa a conviver muito com esse mundo, essa licença poética de falar errado na situação. Isso acaba contaminando? Ou você acha que a partir do momento que você tem o domínio, você está meio que blindado a essas influências eu acho assim, por exemplo, no caso de uma criança, de um adolescente ou até de um adulto jovem, assim, se ele a vida inteira conviveu com pessoas que só falam de uma maneira, de um jeito específico, ou seja, dentro de uma determinada gíria, ou... Vou pegar o caso do meu pai. Meu pai é o maior e melhor professor de língua portuguesa que eu já vi na minha vida. Só que o meu pai é de Guapó, que é uma cidade com Nutella do interior de Goiás. Meu pai, até hoje eu falei, minha mãe, alguém perguntou se eu achava que pessoas com situações financeiras diferentes poderiam namorar. Eu falei, eu acho que sim, a prova disso são minha mãe e meu pai. Minha mãe tinha uma situação financeira razoável, meu pai era pobre de maré de si. Meu pai era pobre de passar fome. E o pai e a mãe dele eram analfabetos, assim. Meu pai é um caso miraculoso. Então, mesmo depois que ele se tornou professor, Duda, para ele foi um processo difícil de libertação disso. Até ele conseguir... Engraçado isso, né? A coisa já é tão arraigada na pessoa que até hoje, meu pai tem 72 anos. A minha mãe tem 10 anos a menos, né? Tem 62. O 73, ele fez 73 agora, dia 12 de setembro. Mas até hoje ele ainda fala alguma palavra. Meu pai é professor de português. Aí dá um bug nele, assim, ó. Aí ele fica na dúvida de uma palavra. Quem vem ao socorro imediato é minha mãe. A minha mãe sabe na hora. Por quê? Não palavras, palavras mais diferentes, assim, sabe? Porque a minha mãe tem um berço de ouro. Então, assim, eu acho que, é claro, uma pessoa, e o meu pai é a prova disso, uma pessoa pode aprender depois e ela pode dominar muito bem? Sim. Depois que ela já domine esse estofo muito bem, ela consegue fazer adequações? Sim. Meu pai consegue conversar em roceis, linguagem da roça, muito tranquilamente. Ele se comunica com tranquilidade. Mas é claro que vai ser mais difícil, né? É possível, mas é mais difícil. Se a pessoa já vem com esse estudo de berço, para ela se adequar depois é muito mais fácil, porque ela já detém aquilo ali de fato, entendeu? Então, mas igual cerveja, você pode apreciar com moderação, pode fazer uso recreativo das gírias e dos dialetos regionais, mas tem que tomar cuidado também para não... Inclusive, isso me parece, agora pensando na timidez, isso me parece até uma arma muito útil para o tímido. Que é assim, ó, eu vou para um ambiente totalmente giriesco, totalmente informal, eu já vou me preparar e vou me adequar para conversar daquele jeito. Tô errada? Porque se você chega lá falando muito formal, assim, e tudo mais, esse povo vai falar, quem é esse cara? Aí isso acaba deixando mais assintosa ainda a condição de tímido, né? Agora me veio à cabeça a teoria do Gray Man. Você conhece essa história do Gray Man? O Gray Man, ele é o cara, por exemplo, ele é um cara muito bem preparado, ele sabe lutar, é um agente muito preparado para defesa pessoal, conhece o uso de armas e treinamento tático e tal. E aí ele se disfarça de uma pessoa normal exatamente para não chamar a atenção. É como seria o Gray Man da linguagem. Da linguagem, exato. Que luta muito bem, mas ele não se veste como lutador, ele não tem um monte de tatuagem, a orelha dele não está toda estourada, ele não está parecendo que ele está armado. E ao mesmo tempo ele está ali pronto para solucionar qualquer problema que possa aparecer ali, proteger todo mundo ali de um... Porque é perigoso, é de verdade perigoso. É como se uma pessoa fosse assumir o volante, imagina, no mundo corporativo. Se a pessoa fosse assumir o volante ali sem saber dirigir, sem saber como funciona o carro. E é perigoso, realmente. Um ruído na comunicação, ele pode quebrar uma empresa, você pode perder um cliente, porque uma pessoa falou uma coisa, a outra pessoa entendeu outra. E as pessoas não prestam atenção assim, nesse nível. Eu sinto isso, pelo menos. Que rola um desdém, como se todo mundo fosse aprender magicamente por osmose,
Exato. E não tem que ficar buscando o conhecimento, você não tem que ficar lapidando as coisas. Mas como qualquer Exatamente. máquina, você tem que limpar a engrenagem, você tem que melhorar, Exato. você tem que modernizar. Você sabe que eu demorei um pouco para descobrir isso, por incrível que pareça. Eu me tornei professora de língua portuguesa quando eu tinha 26 anos. Quando eu comecei a dar aula de língua portuguesa, eu ensinava gramática normativa da língua portuguesa. Tanto é que quem é seguidor antigo aqui, se descer nas minhas postagens, vai ver que no começo eu só falava de regra. Tipo assim, tem hífen ou não tem, tem acento ou não tem, isso com a reforma ortográfica, tá, tá, tá. Só que com o passar do tempo, vendo as demandas reais das pessoas na vida real, que é isso que você está falando, né? As demandas na vida real, eu comecei a perceber o seguinte, gente, o estudo da gramática normativa vai fornecer para o Duda ferramentas. Ferramentas. Só que o que adianta eu dar uma caixa de ferramenta para você e falar assim, toma, você tem que aprender a usar. Então tem que ser sempre a gramática normativa, não como uma gavetinha, vou estudar as normas da língua, mas como algo que esteja efetivamente em uso. Por isso que vem a importância do ato de falar, e aí você desenvolve a oratória, quer dizer, é a gramática em ação por meio da fala. Aí vem a importância do ato de escrever, e aí vem a importância do ato de ler, é claro, a gente pode até falar sobre isso, e o ato de pensar. E é engraçado porque por isso que eu acho que a gente está num momento de tão parco assim e tão triste de dificuldade de comunicação verbal das pessoas. Porque tudo hoje, Duda, tudo hoje meio que vai na contramão do que nós efetivamente precisamos para o desenvolvimento da linguagem verbal. Então, por exemplo, tudo hoje é fragmentado. Você pode ver que o número de pessoas aqui na live oscila o tempo inteiro. Por quê? A pessoa entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tudo hoje é fragmentado. Ela vê um post, outro post, aí ela lê uma linha do post, já passa para o outro, troca de aplicativo. E é claro que o cérebro vai aprendendo a se organizar de acordo com esse tipo de sinapse. Na hora que você fala pro seu cérebro assim, ó, agora vamos ler um livro de 300 páginas, você não pode pular da página 1 para a página 120, você tem que ler a página 1, depois a 2, depois a 3. Seu cérebro não está treinado para aquilo. Só que este processo, uma vez que o processo comunicativo é assim, ó, você tem que desenrolar, para desenvolver um raciocínio complexo, a gente começa, vai desenvolvendo, construindo o raciocínio. É um processo esse que nós estamos fazendo, esse processo dialógico, muito mais parecido com um livro fluido do que com um postzinho de celular que você vai ligando um no outro. Então, hoje está tudo indo contra, né, essa nossa necessidade. O ato de escrever. O que a gente escreve hoje? WhatsApp, e-mail, post de rede social. A gente não escreve mais de fato. Tipo, eu vou escrever um artigo de opinião. Eu confesso que eu tô viciado em corretor. Eu escrevo muito melhor com os 2 polegares do que com o teclado de computador, com a mão, então nem se fala. Eu escrevo... Olha só. E do nada, eu não percebi a transição, mas do nada eu passei a escrever com letra de forma. A vida inteira no colégio eu tinha que escrever por extenso, escrever de letrinhas de mão dada, eu lembro Que gracinha! Letra de mão dada, da época do CA, do colégio. E muda toda hora a nomenclatura das séries do colégio também, é mais uma coisa para separar as gerações. Né? Exato, para dar esse gap de geração. E hoje em dia eu sinto uma falta absurda, eu fiquei viciado no corretor automático. Quando eu vou escrever à mão, eu cometo erros horríveis e eu empaco exatamente por essa insegurança de... Sendo que eu falo bem, eu considero que eu falo bem, assim, com certeza. Na parte de improvisar, de manter a linha de raciocínio, de passar a mensagem de uma forma clara. E eu escrevo relativamente bem dentro das demandas que eu tenho, mas sem dúvida eu tenho que parar um dia na minha vida e focar nessa parte da escrita literária, da escrita. Mas é engraçado. Eu até nem acho que é tanto problema escrever, particularmente, assim, eu nunca li nenhum estudo que fale sobre isso. Eu acho assim, é claro, quando você escreve com os polegares, ele tá muito mais perto da velocidade do seu raciocínio do que se você tiver que escrever à mão. Você não tem que escrever. Exato, do que se você tivesse que escrever aquilo à mão, porque é claro que a sua mão é muito mais lenta que a sua cabeça. Seu dedo é muito mais rápido do que a sua mão para escrever por extenso. Talvez isso impacte de alguma forma. Eu não sei se... Gente, isso é um trovão. Meu Deus. Que susto. Por isso que eu já botei o fone também, já antecipando isso. Mas assim, eu não acho que seja tão prejudicial. Agora, olha só que coisa interessante. A gente estava falando que o tímido,
para ele internalizar o fato de que ele é tímido e traçar estratégias, que é justamente o assunto sobre o qual você fala tão brilhantemente, ele precisa parar para pensar. Então ele precisa parar e constatar, tá, eu sou tímido. Que tipo de estratégia eu vou usar aqui? Ah, eu vou usar essa estratégia, dentro desse campo eu vou fazer tal coisa. Só que hoje, Duda, as pessoas têm dificuldade, e quando eu falo as pessoas, eu até nem tô me tirando, mas pelo menos eu tenho estratégia para lutar contra isso. Eu sei como tá, você sabe como tá, mas a maior parte das pessoas é simplesmente vítima das circunstâncias. As pessoas dá pra não separar entre dois tipos de pessoas. Pessoas que já entenderam que tem um problema e que estão lutando para melhorar, para se lapidarem e se, né, fortalecerem, e as pessoas que estão meio Zeca Pagodinhamente, deixando a vida me levar. Deixando a vida me levar. Pois é. Vai dar tudo certo. Mas aí ele tem que pensar e ele tem que conseguir manter esse fio de raciocínio. Só que as pessoas não conseguem manter fio de raciocínio mais. Elas começam a pensar assim, bom, então eu sou uma pessoa tímida. O que eu posso fazer para resolver isso? Aí chega uma notificação do celular. Aí toca não sei o quê. Aí eu coloco no Netflix. Aí aparece não sei o quê. Entendeu? Então é o tempo inteiro coisas que nos impedem, que vão na contramão do nosso processo de desenvolvimento do raciocínio. Que me parece algo fundamental para que um tímido trace estratégias para vencer a timidez. Parar para pensar naquilo, para traçar estratégias, para colocar no papel, para ver a aula do Duda falando sobre isso, para falar como que eu transponho a aula do Duda para a minha vida. Eu adoro Jordan Peterson, né? Você estava falando, seja preciso do que disse. Eu já não tinha notado. Realmente, eu não tinha notado. Eu adoro Jordan Peterson. Eu sou Tiete Brasil. Tanto é que eu falei, não, ainda bem que não fui eu quem fez o documentário do Jordan Peterson, porque o documentário mostra um lado mais sombrio dele, assim. E eu falei, nossa, tem que ser uma pessoa mais isentona mesmo, sabe? Pra poder fazer. Porque eu acho que eu ia mostrar... Eu não assisti ainda, eu tenho que assistir. Nossa, é super legal, Duda. É meio louco, assim. Você vai vendo que o cara que tá nessa fronteira da genialidade com a normalidade, ele tem bom, como todos nós, né? Ele tem umas coisas meio sombrias, assim, que sinceramente me fazem admirá-lo mais, sabe? Quando eu conheço ele é assustadoramente sincero também, né? Ele fala das fraquezas dele com uma brutal. Ele é brutalmente sincero. Ele é brutalmente sincero. E ele fala um negócio, assim, incrível. Ele fala assim, se você consegue pensar, escrever e falar, você é absolutamente fatal. E aí isso parece uma coisa tão óbvia. Não, mas todo mundo consegue pensar, escrever e falar. Não consegue. É a menor parte das pessoas que consegue fazer isso bem. Para. Você quer saber como perder a timidez no ambiente de trabalho, para você ficar mais cara de pau, mais confiante no seu ambiente de trabalho, conseguir emplacar melhor as suas ideias? Se inscreve na série Timidez Sob Controle, que tá aqui no link na descrição, e vambora! Porque a humanidade já tem uma história muito rica, né? Então, primeiro, você conseguir saber mais ou menos do que estão falando e onde é que a gente está, né? Digamos, deixa eu entender mais ou menos como é que estava o mundo em 1983, quando eu nasci, como é que ele está hoje. Entender isso é uma coisa, sei lá, é humanamente impossível. Então, o mínimo que eu posso fazer é explicar o pouco que eu tenho acesso, né? Explicar para mim e para os outros, consequentemente, o pouquinho que eu tive acesso. Sei Exato. Lá, uma minha viagem é um pouco essa, assim. Ô, Duda, mas eu queria saber de você agora, como que você constatou, falou assim, caramba, para eu vencer minha timidez foi importante demais eu começar a dar uma atenção específica para a linguagem. Como é que foi isso? Para você constatar isso. A minha primeira professora, ela era muito... atriz de teatro clássica, de formação mais clássica, e ela era muito focada nessa parte os primeiros exercícios que ela passou, assim, que realmente me impactaram, eram as coisas mais simples do mundo, que é leitura em voz alta. Nossa, que é maravilhoso, ninguém faz mais. Exatamente. Aqui no Brasil a gente não tem tanto costume de ler em voz alta na escola, de sustentar... sei lá, algum discurso na frente de todo mundo, não tem prova oral, pelo menos não na minha convivência no colégio. Não tem. Hoje em dia, prova talvez oral já tenha mais, assim. Tem escolas também americanas, britânicas e francesas e tal, mas escolas brasileiras que eu tive acesso, não tinha muito isso. Então, ali eu já comecei a entender e esse respeito pelo texto escrito como se fosse uma partitura musical. Porque a pontuação, ela já está lá. Primeiro, a pessoa
escreveu daquela forma, porque foi a melhor forma que ela achou que ela conseguiu colocar em palavras e pontuar tudo de uma forma estruturada para passar aquele conhecimento adiante. Então, quando você está lendo em voz alta, você está não só dando voz àquela pessoa que se sacrificou Escreveu. tanto por aquele registro, né? Aquela impressão, e ao mesmo tempo, quando você está lendo em voz alta para alguém, você tem que fazer isso duplamente, porque você está sendo o veículo Exato. daquela decodificação, né? Você está passando, dando voz a uma pessoa que não está mais aqui, não, ou presencialmente, ou porque já se foi mesmo. Que bacana E ao mesmo tempo você está passando aquilo para outra pessoa. Então, você não tem o direito de avacalhar isso com... né? Você tem que fazer isso de uma forma profissional, de uma forma eficiente, assim. eficiente. Tem que fazer isso da forma mais eficiente possível. Né? Isso é um ato de generosidade, porque você está realmente abrindo mão de você para decodificar um conhecimento e passar aquilo adiante. Então, Perfeito. E a partir do momento que você começa a fazer isso, meio que você vai fatalmente cair em todas as... Por que aquilo está escrito desse jeito e não de outro? Né? Você começa a investigar a própria estrutura da língua e você vai vendo que, ainda mais o português, que é uma língua tão... rica, né? O inglês é meio caótico nessa parte, assim, porque ele não é tão preciso, né? Não é uma língua tão precisa quanto o português. O português eu não conheço tantas línguas assim, conheço português e inglês, mas nessa comparação, assim, eu sinto o português ele muito mais específico, né, na escolha das palavras o tempo todo. Mais do que inglês, com certeza. Mais do que inglês, né? Eu acho que o vocabulário corrente da pessoa que tem um bom domínio de português é maior do que o do bom domínio de inglês. Desculpa, te interrompi. Não, mas e aí, fatalmente, um dos elementos centrais ali daquela troca de informações, daquele diálogo, eu aprendi com você o significado do diálogo. Eu achava que era coisa de dois. É engraçado, né? E não é. Não é, né? Através da palavra, através do logos. Gente, é um aluno muito bom esse, aluno exemplar. Vou mandar uma estrelinha aí para sua casa. Tem coisas que quando a gente aprende, e essa coisa da etimologia é fundamental para compreender o mundo também. Demais. Eu acho isso... Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu aprendi. Eu estava no avião quando eu aprendi e foi isso que me chamou a atenção. Provavelmente foi uma das coisas que sedimentou mais a sua importância como professora. O fato de você ter me explicado essa palavra que eu usei a vida inteira. Eu achava que ela era uma outra coisa, ela era uma consequência de outra coisa, que é o diálogo, a palavra diálogo. E aí eu lembro que eu estava no avião, possivelmente, agora estou fazendo aqui uma engenharia reversa, aleatória, mas possivelmente por causa disso, eu me senti grato a você e falei, ela merece estar entre os meus mentores. Né? Nossa, hoje em dia, com a internet, a gente tem a possibilidade de ter excelentes mentores. Outro dia eu fiz uma live com o Walter Long, ele fala, é como se tivesse a Biblioteca de Alexandria no celular, no bolso, e as pessoas estão vendo funk e vendo vídeo de gatinho. Então ele fica, né? Isso é um negócio terrível. E ao mesmo tempo que sei lá, por exemplo, eu lembro também da palestra que eu assisti e aprendi que a palavra arte e técnica tinham a mesma origem. Também fez todo sentido aqui na coisa do moment ali, né? Porque a gente imagina que a arte é uma coisa muito mais lúdica, uma coisa muito mais subjetiva, uma coisa meio mágica, quando na verdade não é. O artesão, ele está ali, né, com muita técnica, esculpindo coisas. Você é um ator. O artista nada mais é do que isso. E não é uma coisa tão transcendental, uma coisa, eu estou recebendo aqui o personagem. Tem muita coisa assim mística, né, em torno de atores falando sobre a sua arte. Eu tô quase que tivesse incorporado por aquele personagem, mas basicamente não é. Você sabe muito bem que você está ali dentro de uma... você está fazendo uma novela, você não vai pegar... Fiz recentemente um comandante israelita no campo de batalha 200 a.C., sabe assim? Então você sabe que você não vai pegar uma espada e acertar no dublê. Você sabe onde é que você está, você não vai esquecer isso. Tem noção disso, toda a parte técnica é o que estrutura a arte. E essa, a minha professora também, a Camila Amado, ela falava muito
Eu, muito ansioso em querer parecer mais natural, porque eu tinha agonia de ver os atores que falam muito assim nas novelas. E aí eu queria sempre puxar para o naturalismo. Então ela falou, primeiro a técnica você apreende, depois você transcende. E eu, no começo, Perfeita. resistia um pouco, e eu acho que com o português é a mesma coisa. Quanto mais. Mesma É coisa. aquela frase: é muito melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Né? Exatamente. Não, e assim, por exemplo, quando você pega um grande escritor, é aquela frase, né? Eu adoro essa frase, eu até nem sei de quem é a autoria. Também é uma dessas frases que vai se diluindo, assim, né? A autoria vai ficando meio que popular. A inspiração sempre te pega quando você está trabalhando. É uma coisa impressionante, né? Você está lá ralando, aparece a inspiração. Oh, meu Deus do céu. Mas peraí, o que eu ia falar mesmo a respeito disso? Ah, tá. Que os grandes escritores, de todos os idiomas, se eu pegar em língua portuguesa, eles só transcendem isso que as pessoas não entendem. Tipo assim, ó, mas tá aqui, ó, Machado de Assis colocou uma vírgula depois do mas. Se você fala que não existe vírgula depois de conjunção adversativo mas, por exemplo. Não existe quando não tem alguma coisa intercalada depois, né? Separadinha ali depois. Mas, tá bom, mas Machado de Assis sabia o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. Então ele tinha o domínio da... Meu pai fala muito isso. Meu pai fala assim, ó, eu gosto da gramática até o momento em que ela não me enche o saco. Eu adoro quando meu pai fala isso. Ele é revoltado. Se você pegar os textos do meu pai, existem determinadas passagens que são contranormativas. Mas ele faz isso de maneira absolutamente intencional. Por quê? Porque ele... E aí é a coisa. Você já tem respeito... Nossa, tem várias coisas para falar sobre isso. Você já tem respeito pelo que existe. Aquela bagagem que existe antes de nós, bagagem literária, bagagem artística, bagagem técnica, quando você conhece essa bagagem, você já tem respeito por ela. Então, aquilo que você coloca de toque seu ali é um toque que tem respeito, não é uma cisão. Quem são os revolucionários que querem chegar e falar, não, vou reinventar a roda, vou criar uma nova língua, vou fazer uma nova coisa? São as pessoas que não conhecem toda a história que existiu antes disso. Porque se elas conhecessem, elas respeitariam. Então, é exatamente isso que você está falando. A gente só transcende depois que a gente conhece aquilo que já nos foi legado, que é um milagre. Duda, se a gente parar para pensar, imagina, eu consigo falar para você coisas específicas do tipo, Duda, eu preciso que você costure o terceiro botão da camisa, do lado de trás, da camisa que está no guarda-roupa do meio, tá. Tudo isso sem que você nem tenha visto a camisa, nem visto o guarda-roupa, nem visto nada. E você consegue ir lá e fazer isso. A gente se esquece do milagre cotidiano que é comunicação verbal, sabe? Então, esse é um mecanismo de ordenação da vida. Isso foi o que eu entendi depois que eu comecei a ensinar gramática normativa e veio que falando, tá, eu vou fazer o que com essas ferramentas? A principal função ela é de ordenação da própria vida. Isso que a gente está fazendo, esse processo dialógico, que é um processo de ordenação, para a pessoa entender onde ela está. E aí, isso dentro da timidez, trazendo para o nosso tema, né? Acho que é fundamental. Tipo, cara, tá, vamos lidar com a realidade. Eu sou tímido. O que eu posso fazer? Eu posso virar um tatu, né? Me encolher ali, ficar escondido ali. Eu posso lutar contra essa realidade com unhas e dentes, como se fosse um guerreiro de 300, e aí me colocar em situações constrangedoras e aí depois ficar remoendo isso infinitamente depois, por exemplo. Ou eu posso parar e pensar, falar, bom, vamos constatar, eu sou tímido, tá, o que eu posso fazer com isso? Tem o método do Duda, vou lá conhecer o método do Duda, tá. Como que esse método se aplica à minha vida? E aí começa a organizar o fio, sabe? É meio que desembaraçar, assim. Que é a mesma coisa que um processo terapêutico faz. Ou que uma confissão católica faz. Que é quando você entende, né? Você entende, de fato. A partir do momento em que você fala, que você coloca isso na forma de palavra, você consegue sedimentar o que aquilo significa de fato na sua vida. E aí, sim, consegue tomar uma atitude. Porque senão a gente fica muito à mercê das situações, né? Você não para filosofar a respeito daquilo e fica meio à mercê daquilo. Não é assim que você lida tão bem com isso? Criando as suas estratégias? Acho que a ideia é justamente tirar a pessoa do transe, porque a timidez, como qualquer medo, ela te deixa desconectado do mundo. Você fica ali naquela ansiedade, naquele turbilhão de coisa, como se fosse um feitiço. Você fica
normalmente o time dele ele dá muito valor para as suas impressões emocionais, para o seu mal-estar, e ele começa a colocar, não é nem uma lupa, uma lente, é um microscópio em cada detalhe. O Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, fala muito bem isso. Ele é daqui. Daqui ele de Ribeirão. Né? Já ouvi, já fui em lançamento de livro dele. Até combinei de fazer uma visita a ele, eu tô devendo. Já faz pra gente também, puxa vida. Mas você tá morando aí? Eu moro aqui, eu tô aqui agora. Tá, legal. Mas enfim, te atrapalhei, mas emocionada, fiquei emocionada, falei que legal. Não, eu quero te agradecer também por manter o fio da meada da live, porque eu tô tão empolgado aqui de estar trocando ideia contigo, que o papo foi longe várias vezes. Coisa boa. E aí você tá craque lá no podcast, né? Não, mas ali é muito... Nossa, ali eu tenho que manter mais concentrada, assim, anotando as coisas, porque eu perco o fio da meada. Porque eu fico emocionada demais, eu perco o fio. Mas o que o doutor Augusto Cury fala? Mas ele fala muito dessa coisa das janelas killers, que são, como ele coloca, a alegoria que ele faz para os traumas, assim. Quando você começa a viver uma coisa desagradável, é como se fosse uma cicatriz ali que rola dentro da sua inteligência e você cria essa cisão, esse rasgo ali, chamado de janela killer, e depois para você blindar isso, você tem que ir colocando um monte de janela light em volta, que seria através do conhecimento, e você... só que é muito ingrato, né? Igual, por exemplo, quando você está no trânsito, um carro passa do seu lado, você já acha que você está na pista horrível, que está todo mundo andando, menos você. O cérebro humano ele é feito para... dá muito mais valor para as perdas do que para as conquistas, né? Para você seguir conquistando, se acostumar com isso e evitar ao máximo perder qualquer coisa. Você ganhar R$10 é infinitamente pior do que você, no sentido de perder R$10 é muito maior, assim, né? Da sua percepção do que você ganhar R$10. É uma coisa meio doida, né? Exatamente. E aí, com essas histórias, com essas ocasiões traumáticas, assim, é a mesma coisa. Você consegue... O registro do negativo acaba que fica muito mais forte, né? Não é à toa que notícia de desgraça vende muito mais e encanta muito mais do que coisa boa. O cérebro humano, ele meio que diz que coisa boa não fez mais que a sua obrigação. Agora, olha só que absurdo que aconteceu aqui, não sei o quê. E com as experiências do time, ou com a experiência de todo mundo, isso acontece o tempo todo. E para você ir blindando esses pequenos traumas, isolando eles, você precisa ter um arcabouço com várias camadas ali de pequenas conquistas que você vai construindo em torno ali, meio que como se fosse um dique de água, né? Por exemplo, sei lá, uma barragem foi rompida, né? Ali dentro do seu emocional, da sua cabeça. Você vai então, lá você vai ter que ir construindo um monte de estrutura ali para aquele vazamento não dominar outras partes da sua vida, né? E a parte da linguagem, primeiro é a coisa que o tímido ou a pessoa pode fazer sozinha. Então, não depende tanto das situações concretas que ela vai ter que enfrentar depois, porque a vida real não para, né? A vida profissional não para. Por pior que tenha sido seu desempenho na reunião de ontem, você vai ter outra hoje, outra amanhã. Você tem um monte de problema para resolver o tempo todo, então você tem que ir fazendo essas medidas de contingenciamento, né? Usando esses exercícios perenes, que eu divido assim, a preparação nessas duas partes. A preparação que você tem que fazer. Bom saber, sempre. Conhecer o método. E você manja, né, dessa coisa também de... Porque uma coisa que eu tô apanhando muito uma coisa é você bolar um método super interessante e pegar suas experiências e organizar da melhor forma possível. Outra coisa é você contar que isso existe para as pessoas. Exato. São duas coisas completamente diferentes, elas são complementares, mas são... Tem que fazer a pessoa seguir o fio que você desenvolveu até chegar àquela conclusão. Mas dá muita ansiedade. E são pessoas que vão aparecer e vão pegar um pedaço do discurso e vão sair, né, na internet, é uma coisa doida. Mas voltando aqui a essa parte da construção da força, né, você acaba que, para você se sentir forte, você tem que ser forte. E como é que você vai fazer isso? Você vai, aos poucos, fortalecendo... Desde fazendo leituras em voz alta, desde analisando melhor as situações como um todo, para você saber qual que é a sua função dentro de uma reunião específica dentro da empresa, confiar na própria autoridade que você acumulou ao longo dos anos, porque ninguém te contratou
simplesmente para você estar lá. Você foi contratada baseado na sua experiência, no que você sacrificou, no conhecimento que você foi acumulando ao longo da sua experiência profissional. Então, o seu chefe, sei lá, quem te contratou ali, ou o seu cliente que está te contratando, eles te contrataram por conta da sua história. E você, quando está muito assustado, quando está ansioso, quando está com medo, você tem muita dificuldade de se manter conectado dentro da sua história, dentro da realidade, da sua função, dentro da engrenagem da vida, né? Então é um emaranhado de coisas muito complexas, assim, que a gente tem que ir meio que dando aquele tapa de realidade, né? Aquele tapa na cara, aquele acorda, né? Igual, sei lá, de uma pessoa se afogando, desesperada no mar. Aí você vai tentar salvar ela, o perigo é ela te levar junto. Você tem que dar aquele chacoalhão ali, Exato. Às vezes até neutralizar ela fisicamente, puxar e ir conduzindo aos poucos, né? Então tem que ter esse choque de realidade, essa parte do próprio exercício que a pessoa vai fazendo sozinha em casa. Ela vai, aos poucos, ela mesma vendo que a voz dela sai de uma forma cada vez mais fluente se ela praticar na leitura em voz alta, nos exercícios de dicção. E ela vai se acostumando aos poucos, criando essas pequenas conquistas em ambientes controlados, porque se você der um passo maior que a perna, você vai cair. Outro dia eu estava atrasado para ir para a escola com a Zoe, aprendi uma lição de vida, assim, 7 horas da manhã, incrível, porque a Sabrina estava dormindo, e aí eu ia levar a Zoe para a escola, e aí quando eu estava já no elevador, o horário estava todo certinho, a Zoe, eu quero dar um beijinho na mamãe. Eu falei, filha, a gente está atrasado agora. Não, mas eu quero dar um beijinho na mamãe. Eu falei, então tá, vai correndo e volta. Ela, não quero ir correndo. Aí eu peguei ela no colo e saí correndo pela escada. E aí, quando eu estava quase terminando a escada, displicentemente, tropecei, quase, imagina o que eu podia ter feito com isso. Com a Zoe no colo, podia ter machucado a minha filha, podia ter, imagina, feito um estrago ali. Aí consegui proteger ela, mas caí com o joelho bem na quina da escada. Assim. Então, né? Qual foi a lição que eu aprendi ali? Assim você aprende muito mais. Eu estou até agora com uma dor no joelho, subindo a escada com muito mais parcimônia, com muito mais respeito. Muito mais prudência. E é fundamental você estruturar as coisas se você quer realmente transformar a sua vida, né? Você tem que se planejar, tem que se organizar, ordenar. Exato. E a língua portuguesa ela é fundamental nesse processo todo, né? Para você entender qual que é a sua função na realidade ali, naquelas situações todas, conhecer os outros, fazer a leitura de como é o funcionamento das outras pessoas, igual você estava falando antes aqui, que não adianta você usar um vocabulário diferente, usar analogias diferentes, né? Porque você não vai conectar com a pessoa, você não vai conseguir convencer. Por melhor que seja a sua ideia, você não vai... Se a equipe inteira não acreditar em você, né, nessa parte do endomarketing, assim, não adianta, você não vai conseguir convencer aquela organização aí por aquele ponto, por mais que você seja o grande especialista, a única pessoa que está vendo aquilo. E isso é problemático para todo mundo. Se você não conseguir passar o seu conhecimento da melhor forma possível, a organização inteira vai sofrer. E isso tem muito a ver, Duda, você estava falando, né? Você não para que você se ache forte, você tem que ser forte, né? Que isso nada mais é do que essa leitura da realidade com os pés na realidade mesmo. É muito engraçado, parece um negócio tão óbvio, mas existe uma dificuldade enorme do ser humano de trabalhar com os pés fincados no chão. Então, tipo assim, por exemplo, o tímido tá sempre achando que alguma coisa vai acontecer ali com ele tá sempre meio... E aí, esse processo de pensar na realidade, olhando para a realidade de fato, tipo, esquecendo o que não tá... Fulano tá olhando para mim? Não. Fulano tá olhando para mim? Fulano já deu algum indício de que repara nas coisas pequenas que eu acho que eu tô fazendo? Não, eu não tenho nenhum indício na realidade. E ir trabalhando com esses processos de leitura da realidade, sabe? Isso exige muito mais trabalho do que parece. Muito mais trabalho. Por exemplo, voltando agora no Jordan Peterson, né? Ele fala um negócio que eu amo. Ele fala assim, se você não precisa um problema, se você não nomeia e faz um diagnóstico do problema, ele pode ser qualquer coisa. Então, se você não olha atrás do que está na porta,
a sua cabeça pode inventar milhões de coisas que podem estar atrás daquela porta. Você tem que ir lá e olhar. Falar assim, o que tem aqui atrás da porta é, sei lá, uma cortina que tá batendo, por exemplo. Não é um monstro, não é um ladrão, não é nada. Tem que ir lá e olhar, de fato, para ver o que é, para que se possa precisar. Isso não é diferente. Até se for um ladrão e tudo, você tem que saber. Você tem que saber que é um ladrão. O pior que seja o problema, você tem que conseguir enxergar esse problema e dar nome. Exato. Por pior que ele seja, né? Sem Exato. Exato. E fazer até constatações que precisam de melhora. Por exemplo, eu acho que eu sou muito fraca. Sou muito feia porque eu tô muito fraca e flácida. Aí você olha no espelho, por exemplo. Pegar um exemplo de uma mulher. Ou um homem também, né? Você olha no espelho e fala... Aí você constata, realmente eu estou flácida. Como eu vou fazer para melhorar isso? Sabe, assim, conversar com muita franqueza, que é o que você estava falando dele, que ele é brutalmente honesto, né? Essa honestidade brutal, ainda que ela não precise ser compartilhada com todo mundo, também não se, como diz a Lara Nesteru, que me achará aqui, não se sangra em tanque de tubarão. Então também não precisa ficar contando para todo mundo, eu tenho tal defeito, eu tenho tal problema. Mas esse raio-x, assim, honesto, sincero, de em qual lugar eu estou no mundo, quem que tá reparando de fato em mim, aquilo que eu cometi, que foi um negócio que me deixou, assim, rançoso depois, ansioso, acordando de madrugada, coração taquicardia. Eu tenho isso também. Embora não seja, mas às vezes eu acordo... Aí eu tento me colocar na realidade. Tipo, gente, o que isso de fato significou? Essa pessoa não tá nem lembrando de mim. E eu tô aqui achando que aquela coisa que eu falei pra ela pode ter... Vou ligar pra ela no dia e vou perguntar. Fulano, aquilo que eu disse te deixou chateado? Porque aí eu resolvo aquele negócio, aquela nhaca daquele negócio. O negócio é que na maior parte do tempo a gente tá lidando com fantasmas do que pode ser, do que eu acho que talvez tenha a chance de poder ser, em vez da gente vir pro campo da concretude. E aí quem tá assistindo pode perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com língua portuguesa? Tudo! Tudo! Isso tudo, esse processo todo de pensamento, de raciocínio, de diagnóstico, de traçar estratégias, tem a ver com um bom domínio da linguagem, porque esse exercício é um exercício que acontece através da palavra, né? Então... Não, o próprio significado do termo razão, de racionalidade e tal, tem muito mais a ver com a proporção das coisas. A gente acaba separando muito... raciocinar nada mais é do que colocar as coisas nas devidas proporções, né? A coisa de você saber o tamanho das coisas, né? O tamanho, exato, a densidade, a proporção. Eu gosto muito de etimologia por isso, assim. Às vezes a gente fica dando uma volta enorme, depois você vê que as pessoas já tiveram esse trabalho todo, e aí exato. A língua acaba... isso foi uma coisa, não sei se consciente ou se foi há muitas mãos, essa coisa do crowdsourcing. A língua tem muito isso também, né? Que são várias cabeças pensando juntas através da cultura e do desenvolvimento intelectual e tal. E hoje em dia também está muito na moda essa coisa de autoajuda no sentido... negativo, essa coisa de autoajuda como se fosse uma droga, medidas paliativas para você se sentir bem ou para você calar sintomas, né? Como se fossem anestésicos. Exato, né? Uns ópios, uma coisa meio, assim. Uns ópios, opiáceos, assim, muito loucos e quase que isso virou mainstream. Para. Você quer saber como perder a timidez no ambiente de trabalho, para você ficar mais cara de pau, mais confiante no seu ambiente de trabalho, conseguir emplacar melhor as suas ideias? Se inscreve na série Timidez Sob Controle, que tá aqui no link na descrição, e vambora! Tem um livro que eu cito bastante também, da Susan Cain, que é O Poder dos Quietos. Você conhece? Não. O Poder dos o quê? O Poder dos Quietos. Não, vou até adquirir, é muito interessante. Então. Ela se coloca como uma introvertida e ela faz uma análise assim da literatura de autoajuda. Antigamente era muito mais colocada no sentido de palavra dada, sabe? Tipo, o valor da palavra, o valor do compromisso, essa coisa da retidão, o senso moral, era tudo muito mais focado nisso. E hoje em dia virou uma coisa muito mais de ser magnético, de encantar as audiências e tal. Se uma coisa tivesse saudavelmente vindo depois da outra, depois que você já tem toda a retidão moral, todo o compromisso com a civilização, com o outro, com tudo, né? Aí sim você se tornar magnético, beleza, seria
a ordem perfeita, né? Uma pessoa usando com maestria, né, as ferramentas ali para o bem, né? Já, a pessoa já mas não foi, aconteceu um hiato. Não, hoje é só produzir charlatão, assim, sabe? E as empresas tiraram as paredes, então todo mundo fica em baias coletivas, né? Todo mundo interrompe o outro o tempo todo, desde o smartphone com todas as notificações até nos espaços de cowork, né? Nessa coisa desse novo modelo, assim. Eu, como uma pessoa introvertida de essência, hoje até me considero um ambivertido, que é a figura que está no meio, assim. Entre os dois. Que bacana! Que eu não conhecia essa expressão, conheci no livro da Susan Cain. E aí você vai vendo que o introvertido, por exemplo, ele precisa recarregar as energias sozinho, sabe? Ele fica hiperestimulado quando tem muita gente falando muita coisa. Então eu, por exemplo, quando eu estou conversando numa mesa de restaurante muito grande, um monte de gente falando cruzadamente, eu fico completamente perdido. Dá uma cansada, eu né? Muito menos. Um papo com 2, 3, 4 pessoas, para mim, é perfeito, sabe? Claro que eu gosto de estar com as pessoas, de contar a história, de rir junto ali numa mesa grande e tal, mas é o jeito que eu funciono, sabe? É uma coisa... Você, como sanguínea, já deve... Eu acho máximo. Assim, não, mas a assim... Sabrina, minha mulher, eu também considero ela sanguínea. E ela, por exemplo, recarrega energia na frente de pessoas. Ela chega e, sabe, se ela ficar sozinha, aí sim ela fica meio cansada, fica, sabe, drenada. Se ela tiver com um monte de gente falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, ela para porque alguém passou ali, ela inclui... Não, eu gosto de ficar sozinha. Engraçado, isso eu gosto. Eu gosto muito de ficar sozinha. Mas eu também gosto muito de gente. Adoro. Só que são coisas, pra mim, muito diferentes. Assim, um papo de 2 pessoas, 3 pessoas, ele vai num nível de profundidade que um papo de 8 não vai. Assim, fica muito mais radial a conversa, né? Não é aquela coisa mais linear, assim. Mas, Duda, deixa eu me perguntar uma coisa pra você. Para quem, se tem alguém aqui que é do meu público, explica um pouquinho do seu projeto Viva Bem com a Timidez, porque é tão interessante e ninguém melhor para falar dele que você. Obrigado. Fala pra nós. Já mais uma vez me empolguei aqui. Mas então, agora eu estou na fase de... Eu liberei uma série chamada Timidez Sob Controle, que é a síntese, um compilado do início, da introdução. É uma introdução ao método Viva Bem com a Timidez como um todo. E aí são 3 aulas bem completas, com bastante exercício. Que legal, exercício prático. Hoje em dia, exercício prático. Porque hoje em dia também a gente está viciado em querer saber a explicação de tudo. Mas tem muita coisa, por exemplo, as regras da etiqueta. As regras da etiqueta também, assim como o bom português, a gramática normativa, são coisas que foram cunhadas ao longo de muitas e muitas gerações. Você não precisa entender tão bem para começar a aplicar. Você aplicando, você vai entendendo bem dessa cordialidade toda, das regras da boa educação. E assim como a língua, quando você tira um pouco dos seus ombros a responsabilidade de ser criativo, de ser autoral, de reinventar a roda o tempo todo, isso é muito libertador. Então, você confiar que existe o idioma, que o idioma ele funciona já, fica tranquilo. Vai aprendendo, vai executando ele, vai dar certo, né? O caminho se faz ao caminhar. Né? E também seja educado, né? Use as palavrinhas mágicas. Exato. E a própria leitura é uma coisa tão rica que as pessoas esquecem de que exercícios muito simples assim, quando executados, não adianta você corre, né? Eu vejo nos stories assim que você corre. Correr não é uma coisa que você faz agora e aí tipo, eu adoro correr, eu corri ontem. Não, definitivamente. E aí você fala, semana passada eu corri. E no mês passado teve um dia que eu corri, foi ótimo, eu adoro correr. Não é assim, você precisa manter um preparo físico, você tem que construir a sua corrida. Exato. Né? A musculação é uma coisa que é importantíssima para você fortalecer os seus joelhos, para você não forçar muito a sua articulação com o impacto da corrida. Dando exemplos assim, né, dessa parte física, do condicionamento físico, porque a parte mental, a parte intelectual, a parte cultural também necessita de condicionamento. Você tem que se manter bem condicionado o tempo todo.
né? E com o tímido não é diferente. Todo mundo tem que fazer isso. Tem coisas que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem que comer bem. Né? Exato. Eu falo com a Zoe, tem primeiro a proteína, depois a porcaria. Que Né? gracinha, Tem que falar as bom, ela já palavrinhas sabe. mágicas. Né? A gente tem que fazer essas coisas. Pode ser meio chato se você não estiver bem treinado. Tem gente que odeia ir para uma academia, fazer exercícios. Esses exercícios todos são muito desconfortáveis para uma pessoa tímida, até quando ela está sozinha. Porque o tímido ele acaba ficando... ele fica muito refém da vaidade, ele fica por conta dessa condição, não é uma coisa intencional, não é uma coisa que Claro. ele porque ele acredita e tal, mas ele acaba ficando mais egoísta, mais autocentrado, mais egóico, né, por conta desses medos todos. E o perfeccionismo, o ser humano não é perfeito por definição, então relaxa, né? Você pode sim cometer erros, as pessoas não estão ali naquela reunião para ver você gaguejar. Não, as pessoas esperando você falhar, né? A gente julga todo mundo sempre, mas com uma parcela muito superficial da atenção das pessoas. Exato. E quando você começa a executar essa parte assim, aí você vai até depois entendendo, porque todo método ele tem essa parte de infotenimento também. Tem todo o embasamento teórico para envolver, mas eu falo que a prática dos exercícios é fundamental, é o que realmente vai te manter envolvido ali, né? É a dinâmica que realmente vai te manter, e tem aquela coisa que você aprende muito mais quando você está ensinando, né? Exato. O fato de você ensinar uma coisa que você acabou de aprender sedimenta, é fundamental para você sedimentar a coisa na sua memória. Exato. Tem você só entendeu uma coisa de verdade quando você é capaz de explicar para uma criança de 6 anos, sei lá, né? Que pegaram a frase do físico famoso, que eu esqueci o nome, e evoluíram para essa da criança, que você tem que explicar de uma forma tão simples. Se você não é capaz de explicar de uma forma muito simples, é porque você ainda não está com aquele domínio absoluto. Entendeu, exatamente. Porque se entender, você saberia o essencial, né? O básico ali. E Duda, me fala uma coisa, para quem é do ambiente corporativo ou para quem profissionalmente está tentando se melhorar, uma pessoa que se sente muito exposta dentro de uma empresa, que não consegue galgar novos degraus, assim, subir novos degraus, porque ainda tá meio... Você acha que profissionalmente falando, Nossa, gente, acabei de falar o nome. Vivendo com a timidez. Viva bem com a timidez. Nossa, acabei de falar, esqueci. Viva bem com a timidez ajuda esse perfil também, o perfil profissional? Eu fui focando aos poucos, porque eu estava abrangente demais, sabe? Aquela coisa de pegar o método para a parte afetiva, amorosa, social. Mas é uma coisa que eu também tenho um certo desconforto, assim, porque eu sou casado, eu sou pai de uma menina, então eu não quero ficar falando dessa coisa de sedução e tal. Claro que funciona como um todo, mas não é a área que eu me sinto mais confortável para ficar entrando em detalhes, sabe? Autoridade você teria, né, Duda? Porque você é marido da Sabrina Sato. Vamos combinar. Pudor, sabe? Uma coisa meio, sei lá, acho meio estranho ficar falando disso. Então, uma coisa, aí entra a minha parte, assim, egoísta de querer puxar para esse lado, assim. Não, você tem que ser confortável. Eu sei que a vida como um todo, ela precisa estar em harmonia em todas essas áreas, né? Desde a área amorosa, social, até essa parte de performance profissional e também cultural, fisiológica. Não existem duas saúdes, duas felicidades. A felicidade é uma coisa que vem como consequência, né, de várias conquistas e não como uma coisa que você busca ativamente. Senão fica a cenoura na frente do burro, você nunca vai chegar. Né? Vai Exato. Não, e a gente fala assim, não, porque a minha vida profissional, porque a minha vida pessoal, porque fala, gente, com coisa que se alguma coisa horrorosa acontecer na sua vida profissional, sua vida pessoal vai sair incólume, assim, ela vai sair ótima, né? Lógico que não, é uma vida. E principalmente morando em São Paulo, eu fui vendo aqui as pessoas vêm por algum motivo, né? Provavelmente você veio do Goiás para cá, de Goiás para cá, para trabalhar, para focar mais nos seus projetos. Não, você acredita que eu vim para acompanhar meu marido? Meu trabalho hoje é online.
Basicamente online. Ah, tá. Mas foi por Mas ele mas quer veio, dizer, né? No caso, ele veio a mais focado trabalho. provavelmente Sim, a trabalho. sim, As pessoas sim. não vêm para São Paulo à toa, né? Elas estão Não, aqui. não, não. E você acaba desenvolvendo muita amizade com seus sócios, com seus colaboradores, com seus. É fatal isso também. Essa coisa de saber, Uhum. pessoas que separam muito as coisas, nada contra, mas é muito difícil. Você acaba Não, a pessoa desenvolvendo fica amizade. fragmentada, né? Já viu aquele filme Exatamente. Fragmentado? A pessoa vai ficando um monte de recorte, assim. É, Imagina, tem que ser um inteiro ali, coerente, né? então acaba que uma coisa puxa a outra, né? Você acaba, sei lá, provavelmente seu marido também te usa como uma consultora, como uma conselheira muitas vezes. Então as coisas se misturam até As coisas se quando você misturam. não tem relação direta, assim, profissional com as pessoas que você ama, com as pessoas que você convive. E é muito interessante também essa perspectiva de que lutar contra a timidez não é só uma coisa para você, para o tímido. É um ato de amor geral, né? O amor no sentido de você servir, de você ser Sim. útil às pessoas importantes para você. Se você não conseguir prosperar na sua carreira, sei lá, a formação da sua filha vai ser comprometida, Sim. da empresa que você foi Sua contratado, relação você recebeu o voto conjugal, de confiança, tudo. Está tudo tudo. muito ligado, né? Essa parte de você realmente estar presente, tá? Disponível, estar de peito aberto, né? Enfrentar os medos com coragem ali nessas situações, por mais simples que elas sejam, é uma coisa fundamental, né? Aí entra essa parte de coach Uhum, misturada, sim, mas sim. não tem como separar uma coisa No da outra trabalho. também. No trabalho diretamente, né? Ou seja, pessoal, temos 289 pessoas aqui assistindo. Se você é um tímido, você pode trilhar o caminho que alguém já trilhou e já deu certo. O Duda faz exatamente isso. Ele já trilhou, já deu certo, a gente já tá vendo isso acontecendo. Então não fica encasquetado, quebrando a cabeça, meu Deus, como que eu saio disso? Já sabe como é que sai, já tem receita, vai dar tudo certo, só seguir ali. E eu digo Não é a não? mesma coisa, porque a Lara é uma excelente professora e a língua portuguesa é uma coisa fundamental para você compreender melhor o mundo, para você trocar melhor as informações, para você entender, fazer a leitura de quem são as pessoas à sua volta da melhor forma possível, para ver como as pessoas funcionam, para você Exato. poder ajudar ao máximo, para você estar presente, interagir, trocar através da lógica, através da palavra, Aham, dialogar com as brilhante. pessoas. Sensacional. Queria que todo Então, mundo eu fosse recomendo assim. também. Você tem curso também no Brasil Paralelo, você tem o seu canal no Tenho. YouTube. Tenho mais 2 cursos. Tenho o da Brasil Paralelo, que é de gramática normativa inteiro, né? Tudo de gramática normativa. Então, quem quer revisar aqui as classes gramaticais, a análise sintática, só que não de um jeito descolado do mundo, assim, aplicado sempre à literatura clássica e tudo mais, é bem legal. Tem o curso Texto Irresistível. Esse é para quem quer. São 16 horas de curso. Você aplica já para já escrever logo, assim, um texto claro, coerente, com várias estratégias para escrever de maneira coesa, fluida, dentro das normas gramaticais, né? Então, seguindo ali a gramática normativa. Tem um curso para o pessoal do direito, que é o Expressando Direito. São quase 40 horas de conteúdo. Esse é mais longo, porque o pessoal do direito tem umas necessidades muito específicas ali do ponto de vista linguístico. Então, Expressando Direito, o Texto Irresistível, que é para todos, inclusive para o jurídico, né? Às vezes o jurídico que é uma coisa mais compacta, esses são 16 horas. Tem um aulão, Comunicação Magnética, a gente estava falando, mas ele não é coisa de charlatão, eu prometo. É um aulão de 2 horas, que traz várias sacadas, assim, custa R$ 29, é para realmente o pessoal comprar e falar, nossa, deu uma virada de chave, assim, sobre como se comunicar de forma magnética, só que com verdade, né? Tanto é que a última lição lá, já dando um spoiler, é diga a verdade, sabe? Diga a verdade, esteja sempre perquirindo a verdade, procurando a verdade. E agora, esse final de semana, já fazendo um jabá, vou lançar um aulão chamado A Hora da Escrita, que todo dia eu faço uma live aqui, meio-dia, né? Corrigindo o texto do pessoal. E aí, essa live diária virou um aulão. Então, fica o convite também pro pessoal que tá aqui, se Que barato, tivesse vou interesse. assistir. Coisa Quando vai boa. ser? Esse aulão vai ser. Não, na verdade, eu todos os dias eu faço uma live, né? Ao meio-dia, corrigindo o texto das pessoas, comentando e tudo mais. Aí essa correção diária eu transformei num produto, num aulão de 2 horas e meia, entendeu? Mas já tá Nessa liberado aula, ou você vai liberar no. a partir o aulão Comunicação Magnética tá liberado. Essa é a hora da escrita, é no final de semana. Vou lançar agora. Legal.
E fica o convite pro Eu quero pessoal. fazer o curso primeiro, dá vontade de fazer todos. É igual Não você é? entra na livraria. Você entra na livraria, você fica com aquela... Vai encher o saco. O fear of missing out, total. Né? Nem se eu quisesse, eu conseguia ter tempo para ler todos esses livros. Mas isso é bom. Então, primeiramente, eu escolheria, agora, eu quero fazer, aliás, o seu da gramática normativa. O Lá da Brasil Paralelo. Normalmente vendo os seus vídeos, as suas lives, os seus vídeos no YouTube, as suas participações por aí, que eu gosto muito de assistir, e você passa de uma forma muito agradável, igual você falou, né? Você não fica aquele clima tenso de... catedrático ali, de professor, né? Exatamente. Não, tem raiva disso, porque senão fica parecendo um negócio descolar. Gramática normativa. Nossa, Dudu, vai ser o maior prazer do mundo. Ó, aguardo feedbacks, críticas, comentários, tudo que você tiver vai ser muito bem-vindo, viu? E qualquer coisa, eu tô aqui à disposição, as portas estão abertas. Se precisar de qualquer coisa. Até depois eu fiquei pensando, além do Conversa Paralela, fica aqui o convite público, inclusive, para que você vá, participe lá conosco, vai ser um prazer falar sobre isso. Muita gente passa por esse processo de timidez de forma muito doída, assim, né? Mas qualquer coisa que você precisar no processo, viva bem com a timidez também, no seu perfil, tô às ordens também, vai ser uma alegria. Maravilha. Obrigado, eu te agradeço muito. Muito, eu que agradeço. Valeu, demais. pessoal. Obrigadão aí a todos por estarem aqui assistindo a gente. Pessoal, raiz, e eu vou colocar ficou também aqui no firme YouTube, e forte. Vou colocar no YouTube e no Facebook também, em breve, assim que o editor finalizar. Aí eu vou colocar na íntegra, só vou... virar as carinhas. Aqui virado 9x16 por 16 por 9. Beleza. Pois valeu, muitíssimo Lara, obrigada, querido. Valeu muito, viu? E parabéns pela iniciativa de fazer isso. Eu tenho certeza de que tem muita gente, igual a letrinha cursiva tá de mãozinha dada, sabe? Eu tenho certeza de que tem muita gente que se sente assim também, sabe? Acolhido. Que bom que alguém tá me dando uma solução prática para a coisa, sabe? Não é uma conversa, não é uma filosofia, é assim, passo a passo, com exercícios práticos. Que bom que isso existe. Parabéns pela iniciativa. Agora para-raio de tímido, aí todo mundo vem e é bom que passou uma certa segurança, as pessoas vêm e ficam confidenciando vários dramas. Ai, que maravilhoso. É impressionante, tem coisas, desde coisas simplérrimas, assim, de pessoas que... O cara que era diretor de empresa, depois ele se aposentou, fez pós-graduação em Direito e ele tinha vergonha de trocar... Quando ele comprava uma coisa errada no supermercado, a esposa dele falava... Pai de 4 filhos, neto, avô de 2 netos. Como assim? Ele vai lá trocar manteiga. Ele comprava uma outra manteiga e voltava. E aí, com nesse o método... nível. Coisas básicas, assim, nesse nível. Meu e Deus. Aí ele falou, nossa, quando eu fui... Cheguei na caixa do supermercado e falei, olha, moça, eu comprei errado um chá, eu queria trocar. Ela, tá bom. E aí ele tirou todo o monstro que ele tinha há 40 anos com medo de fazer uma troca simples no mercado. Né? Quase como se tirasse as escamas ali dos olhos. Assim. Que legal, Duda. Então, que bacana legal, ser o veículo disso. Nossa, isso é muito importante. Muito bacana. Imagina, a vida da pessoa ficou infinitamente melhor. Que bom. Que bom eu poder ter um mestre assim. Sorte a dessas pessoas. Valeu, Lara. Beijo. Valeu, Duda. Um beijo. Tudo de bom. Até a próxima. Também. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu, pessoal.